Olá, gente, boa tarde. Nós somos o grupo composto pela Brenda, Jaqueline, Laura e Luísa, e esse é o nosso trabalho de História da Arte Contemporânea do curso de Design Gráfico, e nós vamos falar sobre pop art e a família Adams como tema do nosso trabalho. Então, a gente escolheu a pop art como inspiração estética porque foi um movimento que derivou diretamente desses signos que eram repetidos em meios de comunicação em massa. A pop art surgiu num contexto histórico onde as pessoas estavam saindo da Segunda Guerra Mundial. Os primeiros artistas que começaram a produzir as primeiras peças desse movimento foram da Inglaterra, nos anos 50. Posteriormente, nos anos 60, o movimento cresceu e tomou mais corpo nos Estados Unidos, sempre se apropriando desses signos da cultura de massa mesmo, de signos que eram comuns para a população geral, para, de alguma forma, criticar o consumismo que estava crescendo muito após a Segunda Guerra, para criticar o próprio valor de arte, que era inacessível para as camadas mais baixas, mas que era vendido como algo muito caro. Então, quando a gente pensou em escolher qual movimento a gente adotaria para esse trabalho, a inspiração foi a pop art, porque ela casaria muito bem com a família Adams, que foi o tema que a gente escolheu. Em busca de um tema para compor juntamente com a parte estética do projeto, fomos atrás de possivelmente alguns ícones e algumas temáticas da cultura pop que poderiam casar com o nosso tema. Enfim, a gente achou que a família Adams, o filme, estava completando 30 anos, e como é uma história muito conhecida, principalmente pela estética meio gótica, muito preto e branco, e esse tema um pouco mais de terror cômico, a gente achou que seria muito interessante usar essa temática juntamente com a pop art, que é conhecida por ter muitas cores, muitos elementos, e uma construção muito chamativa. Então, fazer essa dualidade entre uma questão mais em preto e branco, mais gótico, mais do terror, juntamente com a pop art, que tem muitas cores, e traz um tom mais alegre e vibrante, de certa forma, seria uma boa junção e faria sentido dentro da proposta do trabalho. E também fazer uma homenagem ao fato que o filme está fazendo 30 anos, e como vai ser mostrado no final da apresentação, uma série de pôsteres em celebração dessa data, juntamente com o tema do trabalho. Bom, em relação aos artistas que nós usamos para o trabalho, é um momento que eu passo vergonha falando o nome tudo errado, mas foram o Richard Hamilton e o Robert Rauschenberg. Vocês entenderam? Referentes à pop art britânica. E sobre a pop art americana foram o Roy Lichtenstein e o Andy Warhol. Pode passar. Em relação à composição e à parte estética, nós escolhemos as cores magenta, ciano, amarelo, com retículas em preto para simular as estéticas dos quadrinhos referentes à pop art americana. No fundo, a gente aplicou colagens com as fotos dos personagens em preto e branco para fazer referência à pop art britânica. E na tipografia a gente usou a fonte do próprio filme e também a franchise, que se assemelha às fontes dos quadrinhos da época. Bem, como já foi apresentado pelas minhas colegas, nós incluímos o estilo da pop art junto à família Adams e produzimos uma série de 4 pôsteres. Cada um dos pôsteres foi feito por cada uma de nós, escolhendo um par de personagens que são os principais do filme. E para a estética geral dos nossos cartazes, pôsteres, na verdade, nós escolhemos os artistas de referência e quisemos aplicar parte do seu trabalho na nossa composição visual. Para as colagens que são feitas no fundo, nós usamos muito de inspiração Robert Rauschenberg e Richard Hamilton, desculpe qualquer coisa a pronúncia. E para a ilustração que vem à frente,
dos personagens e as cores, as explosões, são muito inspiradas na estética de quadrinhos do Ryan Lichtenstein e nas cores utilizadas pelo Andy Warhol, que representam muito o processo de impressão. Então, nós temos ciano, magenta e o amarelo, e as retículas pretas que eram muito representadas nos quadrinhos, na impressão dos quadrinhos. E esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada.